Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Negócios em Debate. Hoje nós trouxemos uma especialista em RH estratégico, a Sueli Matos. Seja bem-vinda, Sueli. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, Valdir, e vamos aí tentar contribuir de alguma forma, né, com o conhecimento que a gente adquiriu aí nessa jornada de mais de 40 anos em RH. Uau! Bastante. É bastante tempo, hein? Bastante tempo. Falar de RH é sempre uma polêmica, né, Sueli? Porque a gente sempre, tá falando de pessoas, né? né? Sempre uma polêmica. Eu vou dizer a você, pessoas, é um desafio constante. É um desafio constante. E a gente percebe o quanto o tempo, o quanto que as mudanças impactam no resultado que essas pessoas nos trazem, né? A gente tem ali no departamento o desafio de contratar a pessoa certa, a gente tem o desafio de fazer com que essa pessoa que chega nova dentro do departamento venha se integrar com quem já está e trazer o melhor. E esse desafio é constante, porque as pessoas têm objetivos muito distintos, muitos sonhos distintos. E unificar tudo isso, harmonizar tudo isso, fazer com que isso se cristalize em resultado, é o nosso desafio do dia a dia. Diário. O RH mudou muito nos últimos anos, né? Eu acredito que é uma transformação constante, né? Porque o RH cuida de um recurso essencial das empresas, né? Eu gosto sempre de pensar que a empresa é feita de pessoas, né? Então, e aí eu queria trazer, estou falando tudo isso para trazer o tema, né? Eu sei que hoje se fala nesse mundo aí muito do RH estratégico, que é diferente um pouco daquele RH clássico, né? Que a gente conhecia antes. Na verdade, no meu tempo, quando alguém do RH me chamava, eu já sabia que ia ser demitido. É isso. O RH clássico pra mim é isso. Então... Ser chamado no RH numa sexta-feira. Já era. Ai, que tchau, pessoal. Acho que já foi, né? Perdeu o Playboy. Ou a pessoa do RH passou no corredor. Ih, você viu como me olhou? É aquele Então. fantasma, É né? isso mesmo, o RH clássico acho que tinha muito esse conceito, né? Era muito mais medo do que respeito, era muito mais receio do que admiração, era muito mais a gente conviver porque precisa, não conviver porque é agradável, porque é um crescimento, faz parte do dia a dia, né? Mas mudou muito, Valdir. Mudou muito. E o RH também era muito confundido com o departamento pessoal, né, Sueli? Sim. Eu vou te falar que o RH tradicional, ele está muito, muito, muito ligado ao operacional. Então, o que acaba acontecendo? Ele muito ligado a papelado. Ok, faz recrutamento, mas não é o recrutamento com pensamento no planejamento estratégico da empresa. Eu estou contratando aqui alguém de marketing para cumprir a cota, a função, ponto. Mas não com um olhar estratégico. Então, assim, no passado, o RH sempre foi importante nas empresas, mas ele era muito um serviçal. Ele ia para uma reunião e ele voltava cheio de missões, né? O RH tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele não era atuante na condição de dar sugestões, de participar de decisões, entendeu? Hoje já é bem diferente. É bem diferente. Hoje, o RH que flui, que funciona e que alavanca toda a estratégia dentro da companhia é um RH que conhece o negócio da empresa profundamente. É um RH que conhece as pessoas. É um RH que sabe ouvir, né? Porque tem que estar atento sempre. É um RH que, conhecendo
o negócio da empresa tem que entender a estratégia da empresa, aonde ela está e aonde ela quer chegar, e dentro desse âmbito, como contribuir. Se ela traz talentos, ela tem que trazer talentos competentes para atingir aquele objetivo da empresa. Você entendeu? Não adianta trazer por trazer. Tem que trazer. Se a gente precisa desenvolver a cultura, se a gente precisa desenvolver novas tecnologias, se a gente precisa modernizar uma fábrica. Então, se é isso que precisa, não adianta você trazer qualquer profissional para atender a demanda. Você tem que trazer um profissional adequado para atingir o resultado que a empresa espera. Uau! Então o RH estratégico ele está intrinsecamente associado à cultura da empresa, ao posicionamento da empresa, à capacidade competitiva da empresa, enfim. É um RH bem diferente do que a gente conheceu na nossa época, né? É, bem Muito diferente, bem diferente. É um RH que tem que atuar parceiro da alta direção. Da alta direção. Exatamente. Ele não pode ficar alienado, achando que sabe e tomando ações que, assim, imagina-se que ser o correto. Não, o imaginário não funciona. O que funciona é a efetividade das coisas, é a parceria, é questionamento, é tirar dúvida, é trazer como lição de casa cases que vão pegar e trazer resultado para a companhia no final. Ele deixa de ser um departamento aqui de base, né? Como era antes, que eu penso. E passa a ser um departamento aqui no topo, né? Que está ali junto com a alta direção, pensando a empresa de forma mais global, né? Olhando de cima para baixo a empresa. É bem isso. Muito legal. É bem isso. Porque imagina, Sandra, que é assim. A empresa tem o objetivo, a intenção de criar uma planta nova. Tá. Isso, ela precisa de ter um RH atuante que vai analisar aonde vai ser essa planta, quais os recursos que ela vai precisar, quais tipos de profissionais que ela vai precisar. Então, é uma parceria, logicamente, que juntamente com outras gerências, outros executivos, vão construindo um caminho, uma ponte para o sucesso. Legal. Né? Não é um negócio isolado. O estrelismo, ele vem naturalmente, né? Se você brilha porque você se entrega, faz um bom trabalho, você traz um resultado bacana... É consequência. Tem um lugar agora de alto risco que o RH está vivendo, e eu tenho percebido isso com bastante constância nas visitas que eu faço nas empresas por onde eu passo. Muitas delas, inclusive, são indústrias tradicionais e tal. Que é a lida do RH com conflitos de gerações. Polêmica. Eu avisei que era negócios em debate. Vou trazer polêmica para a mesa. Olha, e eu vou te falar, né? Eu trabalho numa companhia há 44 anos, né? Falar assim um pouquinho. Eu entrei lá com 14 anos e tô há 44, indo para 45. E eu posso falar com propriedade, conviver com esse conflito de gerações. Porque na companhia tem pessoas Matusalém, feito eu. Ok. E tá tudo certo. E tem aquelas pessoas que são mega novas, sabe? São as crianças que nasceram já mexendo no celular e estão lá agora conosco. Então, eu vou dizer um depoimento de vivência. É desafiador, sim. Mas é muito rico, porque as pessoas se completam. Você sabe, a experiência do passado, com esse frescor, a energia, né? Atitude. As pessoas sabem, são muito novos, mas sabem muito bem o que querem.
Porém, muitas das vezes falta a experiência, porque maturidade. Então, o que acontece? Se, a gente percebe hoje no mercado vagas para os 60 a mais, 50 a mais, porque eu imagino que as empresas estão percebendo o quanto é positivo fazer essa construção. Eu percebo assim, na empresa que eu trabalho, o quanto nós evoluímos. Com a entrada de pessoas novas, agregando com o conhecimento das pessoas mais antigas. E é muito importante o seguinte, que todos estejam abertos, que todos estejam dispostos, que todos imaginem, respeitem o momento de cada um, né? Respeitem o momento de cada um e que isso seja mega positivo, porque o jovem vai aprender com aquela pessoa mais experiente coisas que ele nunca viu na vida, né? E coisas que ele... eu vou fazer diferente. Eu acho que esse caminho não é bacana. Ou vai falar, olha, achei a saída do negócio, vamos dar uma mesclada. E o papo é bacana. Então, assim, eu no meu time, eu tenho pessoas meia idade e jovens. Eu tiro deles tudo que é possível. Primeiro, porque eles são muito motivados. Eles querem aprender. Eles querem ser importantes. E eu quero que eles sejam importantes mesmo. Porque eles indo bem, a empresa vai bem. Verdade. Né? Então, assim, eu aprendo muito. Logicamente, na minha idade, a tecnologia é algo que fica um pouquinho com dificuldade, mas tenho aprendido muito. Tem agregado muito. Eu acho assim que é conflituoso, mas parte do princípio das partes estarem dispostas a esse desafio e olhar isso com positividade e respeito, né? E aí você traz essa questão dos jovens, né? A forma como você fala é muito bacana, porque assim, é até uma interpretação positiva dessa situação como um todo, né? Porque, no geral, as empresas falam muito da dificuldade que é de colocar as pessoas mais velhas em contato com as pessoas mais novas, né? E a gente fala muito dessa geração Z, X, Y, enfim, que tem aí tudo. Que eles não têm dificuldade de se adaptar, não ficam muito tempo nas empresas. Como é que é lá? Você consegue reter esses talentos? O que vocês fazem para que isso seja possível, né? Eu consigo... Dar bombom para eles. Reter. Segurar o cara. Porque é difícil hoje, né? O jovem, ele tá muito volátil, né? Ele tá dinâmico. Muito. Então, você tem que fazer um trabalho bacana. Legal. A empresa, ela tem que ter flexibilidades. Por exemplo, um horário móvel. Legal. Né? Um day off. Uau. Você entendeu? Você precisa ceder bolsa de estudo. Entendeu? Tem um projeto novo, tem o sênior aqui, jovem, vai com o fulano. Legal. E vai e traz pra gente qual o seu sentimento em relação ao que foi apresentado. Ou seja, o RH tem esse papel também de intermediar essas conexões. Não tenha dúvida. O RH trabalha muito, muito com os gestores. Tá. Porque eu vou te falar que é fato. As empresas perdem as pessoas por conta de seus líderes. A forma com a qual eles conduzem isso. Né? Infelizmente, é assim mesmo. Então, o RH tem que trabalhar fortemente com a liderança. E outra coisa que eu acho que é muito importante nesse trabalho, você avaliar o que dá para continuar e o que não dá. Às vezes, não adianta você insistir, forçar. Não adianta. Você tem que ter uma sensibilidade, porque as pessoas
cada um é um indivíduo. Ele não vai, como no passado, o RH dizia, né? Ele chega no portão da empresa, tem que esquecer os problemas. Isso não existe, nunca existiu, na verdade. Ele vai entrar com os problemas, mas a empresa, ela tem que fazer aquele ambiente ser atrativo, ser um ambiente no qual esse jovem tem o prazer de trabalhar. E assim, são detalhes, mas que fazem a diferença. Né? Você, por exemplo, ter um mercadinho com refrigerante ou barra de cereal, coisinhas que o jovem gosta ali à disposição, ele já vai gostar. Se você tem aí um convênio com uma academia, com alguma coisa, ele já vai gostar. Sabe? Uau. Aí, para uma pessoa que é antiga e que está produzindo e que está muito viva e que gosta do que faz e produz com excelência, o reconhecimento. Tem que haver o reconhecimento. Tem um pouco de experiência, né? Esse jovem, ele parece que ele valoriza mais a experiência que ele tem dentro de uma empresa do que necessariamente, né? Do que o salário que ele ganha. É a jornada dele ali dentro. É a jornada dele ali dentro. E vou lhe dizer, na linha de importância, né? O salário não vem em primeiro lugar mesmo. Uau! Não vem. Tem que ter um ambiente de trabalho bacana, na onde ele tem orgulho de trabalhar ali, ele se sente um profissional que está produzindo, está sendo reconhecido. Não adianta a gente imaginar em reter esse tipo de profissional nessa faixa de idade Y, Z, se você não reconhecer. Você tem que ouvir, você tem que prestar atenção no que ele está falando. E, mais uma vez, o gestor, a empresa tem que ser muito translúcida, muito transparente. Ela tem que analisar aquele rapaz ou aquela moça ou aquele profissional tem o perfil, está dentro do que nós esperamos, ele tem nexo com a identidade da companhia, porque tudo isso tem peso. E isso tudo vai, em algum momento, trazer o resultado que a empresa espera. As coisas não acontecem por osmose. As coisas acontecem se você toma as ações de forma adequada, de forma assertiva, de forma pensada. E sem precisar, sabe, Valdir, olhar e pensar naquela coisa de mandar isso e querer ser o protagonista, né? O protagonista a pessoa é naturalmente, né? Nessa sala, em algum momento, alguém foi protagonista. E não foi porque alguém falou, você vai ser. Não. Naturalmente aconteceu. Naturalmente acontece, né? E o brilho de um profissional que tem talento, e são muitas as pessoas, precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido. Então, existe conflito? Existe, mas eu acho que a maturidade das duas partes, a estar flexível, a abrir mão de alguma coisa, ouvir, modificar, eu vou te falar que todo mundo ganha. Eu tenho ganhado muito na minha experiência de dia a dia com essa turma. Coisa boa. Tem a ver com uma flexibilidade, né, da empresa no posicionamento dela em relação aos times que ela tem, né? A capacidade da empresa entender que as gerações serão trocadas, ou seja, gerações antigas passarão, porque a empresa é perene, né? Sim. Claro, uma empresa bem gerida é perene. Então, uma geração vai e chega a outra. Então, eu preciso ter essa nova geração preparada para dirigir o negócio numa circunstância que é completamente contemporânea, completamente nova. Inclusive em relação a comportamento de consumo, né? Sim. E aí, tudo isso para trazer mais um assunto polêmico, é isso?
Transição da cultura organizacional. Nós sabemos que as empresas têm ali uma defesa de posicionamento e que elas estabelecem isso ao longo do tempo e que na maior parte das vezes isso foi fruto de um bom planejamento estratégico, né? Por exemplo, o McDonald's faz hambúrguer rápido, então no mundo inteiro todo mundo sabe, isso é parte do conhecimento e tal, e também da cultura do McDonald's. E também tem um time lá que é extremamente jovem, né? Faz parte da expressão da empresa e tal. E aí o RH tem um desafio que é conseguir transitar uma cultura antiga, vamos dizer assim, para uma nova cultura. É a transição cultural organizacional. É uma lida desafiadora, precisa de um bom planejamento. E aí, como é que você resolve essa polêmica toda aí? A verdade é que a cultura... ela é o que tem de mais difícil de mudar dentro de uma empresa. Contando com gerações, contando com toda a mudança do cenário organizacional, do Brasil e do mundo, com as expectativas. Então, é desafiador sempre. Agora, Valdir, cultura, eu diria assim, você hoje sai da sua casa, vai para o seu trabalho, você sabe que vai ter o horário do seu desjejum, o horário do seu almoço, as suas responsabilidades e tudo mais. Tá tudo certo. Só que vai chegar um determinado dia que você vai receber uma novidade de que não necessariamente você vai ter que chegar mais 7h30. E você tem que vender para essa pessoa que está acostumada com isso, de que, independente de um ajuste de horário, por exemplo, o importante para a empresa é o resultado, né? Então, você imagina o seguinte, para a pessoa que é muito antiga, olha, poxa, mas como assim? Vou poder entrar até 9h? Vou poder sair até tal hora? Isso não vai. O trabalho não vai sair. Você vai ver, vai começar a atrapalhar. O resultado não vai acontecer. Você vai. E aí, qual que é de novo, a importância do gestor, né? O gestor, ele tem que estar antenado, ele tem que estar conforme a expectativa da empresa e essa transição. Ele tem que comprar a ideia, né? Se ele não comprar a ideia, ele é o primeiro a matar o time dele, exatamente. Né? Porque se ele não tiver de acordo, Sam, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai pegar mínimas frestas de insatisfação e vai minar. Isso pro... Você entendeu? E aí não acontece. Então, a chave do negócio para todos esses conflitos é você ter uma liderança que esteja antenada, que esteja conforme, que esteja andando e caminhando junto com a estratégia da empresa. E mais uma vez, é a terceira vez que eu vou falar, se você, quanto, diretor, alta direção, você perceber que esse gestor não está agregando, não tenha medo. Você sabe por quê? A empresa não vai parar. Mas você vai ter um momento de transição, de mudança, de reflexão. Pode até, ter um barulhinho e tal, mas você vai construir um outro caminho. Não tenha medo de conhecer defeito novo, sabe? Não, e é muito legal ver... defeito novo é ótimo. Essa foi boa. Não, e assim, é muito interessante quando você fala, né? Porque você tá tanto tempo na mesma empresa que dá para perceber, então, que também é uma empresa de muitos anos, né? E a gente sabe que empresas mais antigas têm mais resistência às mudanças. Sim. E eu sei que a flexibilidade de horário, o day off, são coisas assim. Eu falo porque eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre fui do presencial 100%, né? Quando veio essa história de home office, de híbrido e tal, eu fui a primeira a falar, não, gente, imagina. Quem não quer trabalhar. A gente já começa a achar que o cara que faz home office não trabalha, né? E olha que ou que ele chega mais tarde, é porque ele... aí você começa a entender que não, as pessoas são diferentes, né? E é possível tirar o melhor de cada uma delas fazendo isso? É isso, é melhor. Consegue. Como
a gente, em algum momento, tem horário livre, né? Gestão não tem essa coisa de obrigações. Mas, por vezes, eu passo em setores 6:30 da tarde, porque o horário normal seria 7:30, 5:30, mas horários flexíveis ficam das 7 às 7. E aí você passa nos setores, estão, sabe, conversando, produzindo, rindo feliz, até amanhã com uma vontade, sabe? Assim, você percebe leveza. Você percebe que estão ali, não é porque tem a obrigação. Eles estão ali cumprindo o papel deles com maestria e com tranquilidade. E felizes porque atendeu uma necessidade dele de conseguir ajustar esse horário. Exatamente. Sabe, tipo, Sandra, o funcionário normalmente trabalha-se o pai e a mãe, né? Então, a mãe leva o filho de manhã para a escola, o pai pega à tarde, ele consegue fazer essa dinâmica. Conseguir organizar a rotina. Organizar a rotina, né? Vai para a reunião do filho na escola, não fica aquela coisa ausente total, porque, né, a reunião é 8 horas da manhã, 9, e consegue participar, né? Muito legal. Recentemente, nós fizemos de forma inaugural portas abertas lá na empresa. Que legal. É uma empresa nacional, familiar e tal. E eu sei que nada se inventa, tudo se copia. e a gente sabe que isso é muito de empresa americana e tudo mais, né? E nós fizemos do nosso jeito. E foi fantástico. Que então, legal. sabe? E você cruza com as pessoas pela companhia e eles têm prazer em falar: olha, Sueli, o meu filho fala até hoje. E a gente no evento colocou um robô grandão. Que delícia. Foi a cereja do bolo. As crianças que ficaram assim, depois estavam passando debaixo das pernas do robô. Então, mega legal. E marca, né? Marca. Porque, como o Valdir falou, essa geração nova, marca. Elas gostam muito da experiência. Exato. Então, imagina pra ele perceber que o filho aquela alegria no estava rosto. feliz, marcou presença ali dentro da empresa que ele trabalha. Não vai esquecer nunca. Vale mais do que qualquer só salário, né? Não é só isso. Não. É um estreitamento com a família, né? E assim, alguns fizeram depoimentos comigo. Então, o Lucas falou pra mim que queria vir trabalhar comigo. Nasci, papai, posso ir com você? Então, lá vai ter aquele brinquedo. Então, foi uma experiência bacana. Que legal. E é isso que a gente, sabe, você não precisa forrar de gastar dinheiro. Mas você tem que ouvir e perceber um pouquinho como melhorar, como acreditar mais a jornada dele dentro da empresa. O que vai fazer a diferença? O que vai trazer para ele? Poxa, tô aqui, tô bem pra caramba e vou ficar. Tô olhando ali, tem uma cenourinha pra mim boa ali, fulano entrou, hoje é gerente da área. Ele vê esse movimento, né? Nós temos lá a política... Vocês têm plano de carreira, recrutamento interno. Então, as pessoas podem se candidatar para evoluir, crescer. Então, eu acho assim que o RH precisa, em primeiro lugar, gostar de pessoas. Uau! É isso. Gostar. Essa aí deu até um susto. Gostar de pessoas. O RH hoje, na verdade, no geral, não só o RH, mas as empresas têm noticiado, comentado que nós estamos vivendo um apagão de mão de obra. Eu tenho ouvido isso praticamente em todos os estados que eu passo, em federações de indústrias, sindicatos e tal. E também tem matérias publicadas sobre esse assunto, né? Tem alguma coisa acontecendo com a questão da mão de obra. E aí eu queria te perguntar, e agora? Como é que o RH consegue trazer pessoas? Existem estratégias formais, estruturadas? Não existe? O que está acontecendo? A dificuldade é geral mesmo. Você veja, hoje as pessoas querem ter a liberdade de não ter que...
quer ser o seu próprio patrão, né? Então, Tá. nesse viés, se opta por ser um Uber, um 99... Vai fazer alguma coisa em casa para vender, vai vender na internet. Essa questão de influencer. Hum, Então, tá. e tudo isso vai deslumbrando com uma realidade que, vamos cá para nós, a obrigação de todo dia cumprir horário, responder efetivamente por tarefas que você tem que fazer e preferencialmente atendendo o resultado que se é esperado, conflita, né? Então, a gente precisa trazer para esses talentos que estão aí no mercado o interesse de estar dentro de uma companhia, construir uma carreira brilhante, uma carreira internacional, uma carreira que os filhos olhem ou os pais olhem e tem orgulho e tudo mais. Ontem eu estava ouvindo uma notícia de que existe uma demanda gigante de empreiteiros, pedreiros, a área da construção civil está muito lotada de prédios sendo construídos e a ausência de mão de obra. Aí fala-se muito de, por exemplo, no passado, o engenheiro civil tinha-se em abundância. Hoje, nós temos vários engenheiros trabalhando de Uber, trabalhando de 99, preferindo essa dinâmica de independência, e isso acaba respingando nas companhias, né? Porque a gente está concorrendo com esse mercado. E é desafiador para o RH trazer o profissional que está no mercado para dentro da empresa e fazer a retenção. Então, os robôs vão substituir as pessoas lá no RH ou não? O que você acha? Eu vou falar o seguinte, o robô vai ficar todo caquético, doidinho. Porque tem gente que fala isso, né? Eu falo que o robô não me substitui, eu vou te falar o seguinte, que as pessoas precisam de pessoas. Muito bom. A gente precisa de gostar do que faz, a gente precisa gostar das pessoas. Calor humano, sabe, o né? calor humano, ter uma palavra amiga, saber ouvir, saber entender, saber que a gente não vai só para a companhia para trabalhar, a gente vai para construir uma jornada. E essa jornada é que as pessoas querem ter todo esse apreço. Por quê? Porque é a maior parte do tempo que a gente fica lá. Então tem que ser importante, tem que significar alguma coisa muito positiva para cada um. Não, e você trouxe um ponto bem interessante, porque assim, hoje as pessoas brigam muito por essa flexibilidade, né? Querem o híbrido, que seja, enfim. Mas na época da pandemia, em que muita gente teve que ficar em casa, tinha gente enlouquecendo, querendo voltar, né? Porque já estava começando a ficar. Porque a gente tem necessidade de pessoas, né? Nós somos seres gregários, né? Não tenho dúvida. E aí a gente precisa dessa troca. Então eu acredito que é importante, mas a gente hoje tem essa dificuldade que é fazer com que elas entendam que vir para a empresa também é bom, também não é só ser influencer, né? É isso. Eu acho que a gente tem que buscar, de alguma forma, ressignificar isso para que esses talentos queiram e estejam conosco construindo aí a sua carreira de forma brilhante. Na sua percepção, as empresas entenderam esse recado, né? Pelo que eu percebo é que as empresas entenderam que é preciso investir na experiência do colaborador dentro da empresa para fazer sentido para ele sair de manhã. Algumas pessoas que entram de manhã, aí fica 1 hora, às vezes, numa condução pública. Às vezes até mais. Vezes até mais. E aí chega na empresa, aquilo tudo em torno dele tem que fazer sentido, além de desenvolver as atividades e tal. A gente sabe que a atividade que o nosso colaborador desenvolve todos os dias não é aquilo que na prática diverte ele, claro, todo mundo sabe disso.
Então, você sente que, no geral, as empresas têm entendido esse recado? Ou você acha que tem empresa ainda que está agindo com omissão? Tá lá no RH... Tá no RH clássico, Eu vou dizer antigo. para você que tem muitas empresas resistentes ainda. Tem muitas empresas resistentes. Mas vai chegar um momento que vai ser inevitável a mudança. Vai ser inevitável. Eu imagino assim, sabe, Valdir? As empresas precisam de pessoas. E as pessoas precisam de incentivos para se manterem no emprego. Se as empresas não se atualizarem, não terem esse olhar, elas vão ficar sozinhas. Porque é muito tranquilo o colaborador jovem, né? Razoavelmente jovem, entender que aquilo não é para ele. E ele vai em busca de algo que faça sentido para ele. Não é uma opção da empresa, é uma opção do empregado. Ele que escolhe. É ele que escolhe. Uau. Muito diferente do passado, que, por exemplo, no meu tempo, o meu primeiro salário eu comprei um sofá para minha mãe. Nossa. O meu salário eu tinha que ajudar o meu pai para manter a casa. Hoje, as pessoas são bem formadas, elas não têm essa obrigação de pagar um aluguel, manter uma casa, porque ela tem pais da minha idade, assim, que já um pouco mais... construíram, já construíram. Então, a obrigação deles, o pensamento deles é deles serem felizes com eles mesmos. Então, é o seguinte, como eu vou buscar minha felicidade? Como eu vou me realizar profissionalmente? Ainda mais quando se existe ideais. Olha, eu gosto muito de TI. Então, você percebe o quanto as pessoas se entregam efetivamente para projetos e constroem novidades, que é o nosso cenário de hoje. Você vê, há um tempo atrás... não tinha um celular com tantas funções. Verdade. Não é verdade? A gente hoje pede Uber, táxi e tal. Você lembra que no passado, para você solicitar um táxi, além de difícil, você tinha que ficar na rua esperando, era caríssimo. E era caríssimo. Caríssimo. Hoje é outra realidade. Hoje você tem à disposição a qualquer lugar, a qualquer tempo, isso nível nacional. Então, assim, eu acho que as empresas precisam entender que o centro da companhia deles são as pessoas. Muito bom. Uau. O RH é um lugar que tem um encantamento extraordinário, né? Eu percebo nas empresas que tem uma certa aspiração, né? RH, as pessoas que fazem RH, elas têm esse encantamento. Pessoas, né? Elas gostam. Eu quero, é o lugar que eu quero e tal. E aí, eu tenho visto que tem muita gente entrando nesse universo, acreditando que viver essa experiência com as pessoas é uma coisa que engrandece, que né? É boa, né? Que é extraordinária e tal. E aí, tudo isso para dizer o seguinte para você, para te perguntar o seguinte. Se você fosse aconselhar essas pessoas que estão indo para este lugar, né? Que é o RH e que é o RH estratégico, quer dizer, é mais do que falar, eu vou pro RH. Não é isso. Não. Nós estamos falando de um lugar do RH que é moderno, que é contemporâneo, que é transformador, Sim, que pensa no lida futuro, diretamente, né? Ali, tete a tete com o ser humano e com as emoções desse ser humano, né? Então, o que você diria para essas pessoas novas que estão vindo para esse lugar maravilhoso chamado de RH? Eu vou dizer a você, é maravilhoso para mim. Ó, já caiu uns 4 aí. Quem tava pensando em fazer já desistiu. Né? Não, mas... Brincadeira. O que eu penso? Você primeiro tem que avaliar a sua vocação, né? Verdade. Veja a sua vocação. Primeiro,
lidar com pessoas, existem conflitos o tempo todo, então você tem que saber que você vai ter que conviver com esse tipo de conflito. E RH, ele é abrangente, né? Ele fala muito de legalidade, ele fala muito de disciplina, ele fala muito de engajamento, ele fala muito de planejamento, ele fala muito de estratégia, ele fala muito de várias coisas. E assim, o RH, ele tem que estar preparado para dar opinião, para corrigir rotas, incentivar pessoas. Eu entendo até que o RH tem um papel de desenvolver as pessoas no que ela deseja, às vezes até orientativo, você entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade grande, mas se você tem o dom e você gosta e você pensa a respeito, vai fundo. Vai em frente. Vai fundo, porque existem muitas alegrias, existem muitas realizações, existem tantas possibilidades de você efetivamente se olhar e falar, puxa, eu consegui, eu fiz, sabe? Eu realizei. É satisfatório. É satisfatório. Então, assim, eu vou falar, eu amo RH. Então, não, dá pra ver que você ama RH, sim. E eu digo assim, quem tem essa pretensão, seja parceiro da turma. Vamos ser RH juntos. É isso aí. Sueli, a gente tá numa mesa aqui de debate, né, Sandra? Nós somos uma mesa de debate que fala sobre negócios, traz pessoas que têm especialistas, como é o seu caso, né, para debater. E claro que um programa como o nosso está fundamentado em levar conhecimento para as pessoas, né? Muito do que você falou hoje aqui nesse debate vai ajudar muita gente até a escolher se é essa carreira mesmo que quer, né? É isso. Você falou sobre coisas boas, sobre desafios, né? E tal, sobre as gerações. E como nós estamos no Negócios em Debate, nós vamos fazer uma brincadeira com você, um tira-teima que a gente sempre faz, onde eu vou falar uma palavra e você vai conceituar o seu ponto de vista sobre ela. Ai. Mais ou menos Marília Gabriela. Vamos dizer assim. Eu falo e você responde. Então, nosso tira-teima Sueli, para você, organização. É gestão. Uau. É gestão. Cultura. Identidade, né? Identidade, eu acho assim... Né? É só falar uma palavra? Pode falar. Eu entendo que a cultura, ela é feita pelas pessoas que estão ali. Então, se as pessoas, elas são honestas, se elas são transparentes, se elas desejam o melhor para o seu próximo, se ela deseja crescer com o seu esforço em conjunto com os demais, está aí dentro da identidade da empresa. Está dentro da cultura da empresa. Fortíssimo. E pessoas. Desafio. É desafio. Adorei. Olha, as pessoas, elas são maravilhosas e é desafiante, sabe? É desafiante porque o que serve para mim não serve para você. Então, você tem que fazer uma comunhão de forma que seja bacana para mim e para você e que o resultado venha. Então, é desafiador. Muito bom. Finalizando Negócios em Debate com a especialista Sueli, especialista em RH, Sueli Matos. Muito obrigado pela sua visita. Sueli, muito obrigada. Que possamos conversar mais vezes, porque eu acho que tem muito assunto ainda para falar de RH. Mas foi incrível esse conhecimento todo compartilhado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Eu acho que a gente poder dividir um pouquinho do que a gente conhece com as pessoas é muito rico e é prazeroso
e agradeço muito. Negócios em Debate. Obrigado a vocês.